O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Reverência. Voltem ao Zazen. A mão no mudra cósmico. Atenção correta. Um dos 8 aspectos da octoplacenta, da roda do Dharma. O ser humano é uma multidão de muitas vozes, relevantes ou irrelevantes, consistentes ou inconsistentes, cada voz puxando a pessoa à sua maneira, todas elas despedaçando-a. Normalmente, o ser humano é uma confusão, sofrendo algum tipo de desarmonia. Você dá um jeito, consegue parecer saudável, mas no fundo camadas e mais camadas estão fervilhando dentro de você. E elas podem eclodir. E seu controle pode ser perdido o foco a qualquer momento, pois ele é exercido a partir de fora. Não é uma disciplina que vem de dentro do seu ser. A disciplina que vem de dentro do ser é diferente. Por razões sociais, econômicas e políticas, você se forçou a assumir um certo caráter, mas dentro de você existem muitas forças vitais contrárias a esse caráter. Elas estão continuamente sabotando este caráter. Daí a cada dia você comete muitos enganos e às vezes você sente que nunca quis fazer determinadas ações. Mesmo assim, continua a cometer erros porque você não está unificado. São muitas vozes dentro de você, como num cabo de guerra puxando para cada lado. Buda não chama esses erros de pecado, porque chamá-los de pecado seria condenar a sua natureza em si. Ele simplesmente os chama de erros. Errar é humano, mas não cometer erros é divino. E o caminho do humano ao divino passa pela atenção plena, a plena atenção. Essas muitas vozes dentro de você podem parar de torturá-lo e de puxá-lo, de empurrá-lo, se você ficar bem atento a cada uma delas. Essas muitas vozes podem, após o entendimento, desaparecer. No estado de atenção, não são cometidos enganos, não que você os controle, mas no estado de atenção em que você está alerta e consciente, as vozes acabam cessando. Você simplesmente se torna integrado, e tudo que você faz vem do próprio âmago do seu ser. Isso é o verdadeiro entendimento. No moderno movimento do potencial humano, há um paralelo que ajuda a entender um pouco mais isso. É o que a análise transacional chama de triângulo PAC. P-A-C. P significa pai. A significa adulto. E C significa criança. Essas são suas 3 camadas, como se você fosse um prédio de 3 andares. O primeiro andar é o da criança. O segundo é o do pai, e o terceiro é o do adulto. E todos os 3 coexistem. Esse é o seu triângulo interior. E o conflito está aí. Sua criança diz uma coisa, seu pai diz outra, e seu adulto, a mente racional, diz uma terceira coisa bem diferente. A criança diz, divirta-se. Para a criança, esse momento é o único que existe e ela não tem outras considerações. A criança é espontânea, mas não tem consequência das consequências. Não tem consciência das consequências. Está alheia ao passado e ao futuro. Ela vive apenas no momento
e não tem valores. Não tem nenhuma atenção plena e nem tampouco consciência. A criança consiste no sentir. Ela vive por meio do sentimento e sem a razão, sem o racional. É claro que ela entra em muitos conflitos com outros e com muitas contradições, porque um sentimento a ajuda a fazer uma coisa, então subitamente começa a brotar nela outros tipos de sentimentos. A criança não consegue nunca completar nada. No momento em que ela poderia completar algo, o sentimento já mudou e ela começa muitas coisas. Ela inicia muitas coisas, mas nunca chega a nenhuma conclusão final. A criança permanece inconclusa. Ela desfruta, mas seu desfrute não é criativo, não pode ser criativo. Ela se deleita, mas a vida não pode ser vivida apenas no deleite. Não se pode ser criança para sempre. Então tem que se aprender muitas coisas, porque não se está sozinho. Se a pessoa estivesse sozinha, não haveria problema. Ela poderia continuar criança para sempre. Mas existe a sociedade, existem milhões de pessoas, e ela precisa seguir muitas regras, muitos valores. Do contrário, será tanto conflito que a vida se tornará impossível. A criança precisa de disciplina, e é aí que entra o pai. A voz do pai em você é a voz da sociedade, da cultura, da civilização. A voz que o torna capaz de viver num mundo onde você não está sozinho, onde há muitos indivíduos com outros pensamentos e ideologias conflitantes, onde há muitas batalhas pela sobrevivência, onde há muitos conflitos. Então, precisa fazer o seu caminho e precisa caminhar com muita cautela. A voz do pai é a da cautela. Ela torna você uma pessoa mais dentro da civilização. A criança é selvagem e a voz do pai a torna civilizada. A palavra civil significa aquele que se tornou capaz de viver numa cidade, que se tornou capaz de ser membro de um grupo, de uma sociedade. A criança é muito ditatorial, ela acha que é o centro das atenções e todos pensam dessa maneira. O pai a ensina que ela não é o centro das atenções. Precisa deixar cada vez mais ciente de que existem muitas pessoas no mundo, de que ela não está sozinha, que o mundo não gira no próprio umbigo dela. Precisa considerar essa questão se quiser ser considerada. Do contrário, será esmagada. É uma pura questão de sobrevivência, de prudência, de política. A voz do pai lhe dá mandamentos, o que fazer, o que não fazer. O pai faz com que ela se sinta cautelosa. E então existe a terceira voz dentro da pessoa. A terceira camada. Quando você se torna adulto e não é mais controlado pelos pais. Sua própria razão amadurece e você pode pensar por conta própria. A criança se baseia em conceitos sentidos, o pai em conceitos ensinados e o adulto em conceitos pensados. E essas três camadas estão continuamente brigando entre si. Eis aí o inferno criado. A criança diz uma coisa, o pai diz justamente o oposto, e uma terceira razão vem com algo totalmente diferente das outras duas. Assim você vê um prato delicioso na sua frente, um doce, e a criança diz para você comer o máximo que você quiser. A voz do pai diz que muitas coisas precisam ser consideradas. Você está mesmo com fome ou quer comer só porque o cheiro e o sabor da comida são boas? Você realmente para pensar do potencial nutritivo que existe naquela comida, naquele doce? Nutrirá seu corpo ou pode ser prejudicial à sua saúde? Espere, não corra. E então a mente racional, a mente adulta, que pode dizer uma outra coisa completamente diferente. Não há necessidade de sua mente adulta concordar com a mente dos seus pais. Seus pais não são oniscientes, não são pessoas que sabem tudo. São seres humanos tão falíveis quanto você. E muitas vezes você encontra falhas em seu pensar.
Muitas vezes percebe que eles são muito dogmáticos, supersticiosos, acreditando em tolices, em ideologias irracionais. E o seu adulto, a terceira mente, diz para não fazer. Seu pai diz para fazer e seu adulto diz que não vale a pena. E a criança fica empurrando você para uma outra coisa. Esse é o triângulo dentro de você. Se você escutar a criança, seu pai ficará com raiva. Assim, uma parte se sente bem. Você pode comer tanto sorvete quanto quiser, tanto doce quanto quiser. Mas o seu pai interior, que fica dentro de você, sentirá raiva. E uma parte sua começará a condenar, a se sentir culpada. E você começará a se sentir culpado. Surgirá a mesma culpa que costumava surgir quando você era realmente criança. Mas você não é mais criança. Mas a criança continua lá. Você não se sente criança, mas ela continua. Ela está aí. É o seu andar, sua base, sua fundação. Se você segue a criança, se segue o sentimento, o pai ficará com raiva e você começará a sentir culpa. Se você seguir o pai, a criança sentirá que está sendo forçada e sufocada a fazer coisas que não quer fazer e que estará recebendo interferências e transgressões desnecessárias. Escutando o pai, perde-se a liberdade e a criança começa a ficar rebelde. E essa energia começa a aumentar. O conflito começa a aumentar. E se você escuta o pai, sua mente adulta diz: que absurdo. Essas pessoas nunca souberam de nada. Tanto o pai quanto a criança estão erradas. Você sabe mais. Eu sei mais. Estou mais em sintonia com tudo. Sou mais moderno e contemporâneo. E essas ideologias são apenas ideologias mortas e ultrapassadas. Por que você se importa tanto com elas? Essa é a ansiedade humana. Nunca essas três camadas concordam uma com as outras. Jamais chegam num acordo. Como um turburim, um enorme tufão, um enorme tornado. E cada uma dessas camadas são os extremos desse tornado. Mas você pode perceber uma coisa, que no tornado existe o olho do tornado, o centro do tornado, que não está em nenhum dos extremos. Lá é uma calmaria, não há vento. É suave. Mesmo tendo essa questão, existem aqueles que acreditam mais na criança, enfatizam mais a criança. Lao Tzu diz: o acordo não virá. Então deixe de lado a voz do Pai, esses mandamentos, esses velhos testamentos. Deixe de lado todos os deverias e se torne novamente uma criança. É isso que Jesus diz. A ênfase de Lao Tzu e de Jesus é de se tornar novamente uma criança, porque apenas uma criança, com essa criança você será capaz de recuperar a espontaneidade e novamente se tornará parte do fluxo natural, do Tao. É o taoísmo. A mensagem deles é bela, mas parece que não é muito praticável. Às vezes alguém até pode conseguir uma pessoa se tornar novamente uma criança, mas isso é tão excepcional que não é possível pensar que a humanidade se tornará novamente uma criança. Belo como uma estrela, mas muito distante, fora do alcance. Então há outros professores, como Mahavira, Moisés, Maomé e Manu, e eles dizem para escutar a voz do Pai, para escutar a moral, o que a sociedade diz, o que foi ensinado. Escute e siga. Você quer estar à vontade no mundo? Você quer estar em paz no mundo? Escute o Pai e nunca vá contra a voz dele. Foi mais ou menos isso que o mundo seguiu, mas então a pessoa nunca se sente espontânea, nunca se sente natural e sempre se sente confinada, enjaulada. E quando você se sente livre, quando, a menos que a paz venha com a liberdade, você acaba não aceitando-a. A menos que a paz venha com o estado de plenitude, você não estará pleno. Ela traz conveniência e conforto, mas sua alma está em conflito. Sim, houve algumas pessoas que conseguiram, por meio da voz do Pai, que realmente chegaram
a um patamar de maior compreensão. Mas isso também é muito raro. E esse mundo se foi. Talvez no passado Moisés, Manu e Maomé fossem úteis. Eles deram mandamentos ao mundo: faça isto, não faça aquilo. Eles tornaram as coisas mais simples, muito simples, não deixando nada para você decidir. Eles não confiaram que você seria capaz de decidir e simplesmente te deram uma fórmula pronta. E falam: simplesmente faça isso e tudo que você espera, tudo que você deseja será a consequência. Apenas seja obediente. E as velhas religiões enfatizam demais a obediência. E isso é o que o cristianismo diz. Adão e Eva foram expulsos do jardim do paraíso só porque desobedeceram. Deus disse para eles não comerem o fruto da árvore do conhecimento e eles desobedeceram. Esse foi o único pecado, mas toda criança está cometendo esse pecado. O pai diz: não come esse doce, ela come. O pai diz: não saia de casa a tal hora, ela sai. E a história de Adão e Eva é a história de toda criança. E então a condenação, a expulsão. Para Manu, Maomé e Moisés, obediência é religião. Mas esse mundo se foi e por meio dele muitos não conseguiram ir além. Muitos se tornaram pacíficos, bons cidadãos, membros respeitáveis da sociedade, nada mais. Então a terceira ênfase é de ser adulto. Confúcio, Patanjali, os agnósticos modernos como Bertrand Russell e todos os humanistas do mundo, todos eles enfatizam: acredite apenas na sua razão. Isso parece muito árduo, tanto que a vida inteira da pessoa se torna apenas um conflito. Por você ter sido educado pelos pais, foi condicionado por eles. Se você escutou apenas a razão, precisará negar muitas coisas dentro de você. Na verdade, toda a sua mente precisará ser negada, e não é fácil apagá-la. E você nasceu como uma criança irracional. Isso também tem de ser levado em consideração. Basicamente, você é um ser que sente e a razão vem depois. Na verdade, ela vem quando tudo o que precisa acontecer já aconteceu. Os psicólogos dizem que a criança adquire quase 75% de todo o seu conhecimento até os 7 anos de idade. 75% de todo o seu conhecimento até os 7 anos de idade. Todos os agregados se formando aí. 50% até os 4 anos de idade. Toda essa aprendizagem acontece quando você é uma criança e a razão vem muito depois. A razão é um advento tardio, chegando quase, na verdade, quando tudo o que tinha de acontecer já aconteceu. É muito difícil viver apenas com a razão. Algumas pessoas tentaram, um Bertrand Russell, aqui e ali, mas ninguém chegou à verdade por meio dela, porque sua razão não é suficiente. Todos esses ângulos foram escolhidos e tentados, mas nada funcionou com presteza. O ponto de vista de Buda é totalmente diferente. Essa é sua contribuição original à consciência humana. Ele diz para não escolher nenhum, mas ele fala para entrar no centro do triângulo, no centro do furacão. Não escolha a razão, não escolha o pai e não escolha a criança. Sua abordagem é imensamente significativa. Simplesmente entre no próprio centro do furacão do triângulo. Permaneça silencioso e observe. E então será capaz de ter uma perspectiva mais clara do seu ser em todo esse processo. E a partir dessa perspectiva e clareza, a resposta virá. Podemos dizer isso de outra maneira. Se você agir como uma criança, essa será uma reação infantil. Muitas vezes você age como uma criança. Alguém lhe diz uma coisa, você se ofende e tem um acesso de tristeza e de desapontamento. Mais tarde você se sentirá muito mal com aquilo, pois você fez um papelão, todo mundo o achava uma pessoa tão equilibrada e você foi infantil. E não havia para essas pessoas motivo para isso. Ou então você segue a voz do pai, porém mais tarde achará que ainda é dominado pelos seus pais, que ainda não se tornou um adulto.
Não se tornou maduro o suficiente para pegar as rédeas de sua vida com as próprias mãos. Ou às vezes você segue a razão, mas então acha que essa razão não é suficiente, que o seu sentimento também é necessário. E sem sentimento, um ser racional se torna apenas uma cabeça e perde contato com o corpo e com a vida, e fica desconectado. Ele age apenas como um mecanismo pensante, mas o pensar não pode torná-lo vivo. Não vive, vegeta. No pensar não há seiva da vida e é árido. Então, a pessoa anseia por algo que possa permitir que suas energias fluam, que possa permitir que fique aberto, vivo, jovem novamente. Isso continua indefinidamente. É como um cachorro que persegue o próprio rabo. Buda diz que todas essas são todas reações, todas essas coisas são puras reações, e qualquer reação fatalmente é um fragmento, é parcial, não é o todo. Ele diz que somente a resposta seria a totalidade. Que tudo que é parcial é conflito. Esta é a definição do erro. Tudo que for parcial é engano, porque não é pleno, não é todo. Isso porque suas outras partes permanecerão insatisfeitas e vingativas. Ser total. A resposta é ser total. Quando você escuta uma voz, você a segue. Está se colocando numa encrenca, pois fatalmente ficará ligado apenas nesse fragmento. Apenas uma parte ficará satisfeita e as outras duas ficarão insatisfeitas. Assim, 2/3 do seu ser ficarão insatisfeitos e 1/3 ficará satisfeito. E você sempre ficará num tumulto e fragmentado. Não importa o que você faça, a reação nunca poderá satisfazê-lo, porque a reação é parcial. Responda, pois a resposta é total. Então você não age a partir de nenhum ponto do triângulo. Você não escolhe, mas simplesmente permanece num estado de percepção onde não existe escolha. Você permanece no centro. E a partir desse centramento, você age sem ser criança, sem ser o pai, sem ser adulto. Você foi além do PAC, do P, do A e do C. E agora é a sua própria essência. Não criança, nem pai, nem adulto. Você é a sua essência, seu ser. Esse PAC é como um ciclone e seu centro é o centro do ciclone, onde não há conflito. Assim, Buda diz que sempre que houver uma necessidade de resposta, a primeira coisa é ficar atento, consciente, lembrar-se de seu centro, estabelecer-se em seu centro, esteja ali por alguns momentos antes de fazer qualquer outra coisa. Não há necessidade nem de pensar a respeito, porque o pensar também é parcial. Não há necessidade de sentir, porque o sentir também é parcial. Não há necessidade de encontrar dicas de seus pais, da Bíblia, do Alcorão, do Gita, que são todos P. Não há necessidade. Simplesmente tranquilo e silencioso, simplesmente alerta, em observação plena de toda a situação, como se você estivesse absolutamente fora dela, distante, como um observador entre as colinas. Esse é o primeiro requisito, ficar centrado. Você sempre, quando quiser, pode ficar centrado. Depois, a partir disso, deixe que as atitudes surjam naturalmente. E tudo o que você fizer será virtuoso, será correto, porque não será fragmentado. Buda diz que a correta atenção, atenção plena, é a única virtude que existe. Não estar atento é incorrer em erro, agir inconscientemente ou escolher um dos pontos extremos do ciclone.